se os nossos filhos forem apenas lerdos, feios e comuns? Eu sei, hoje há uma explosão de diagnóstico, TDAH, autismo, e muitos pais, eles preferem dizer, olha, meu filho, ele tem uma doença, do que simplesmente dizer, não, ele é apenas uma criança comum, ele não é especial. Ou, ele é um pouquinho lerdinho mesmo. Isso vale, que eu quero falar neste vídeo hoje, vale tanto para esses pais que estão rendidos e entregues a esses diagnósticos absurdos e não percebem o quão prejudicial isso é para as crianças, mas isso também vale para aqueles outros que não caem nessas balelas da psicologia. Mas mesmo assim, muitas vezes têm uma expectativa irreal sobre seus filhos e sobre si mesmos, considerando-se melhores do que de fato são. Não há problema em sermos medíocres. O que a gente precisa é fazer o melhor com o que a gente tem na mão. E como pensar de modo correto sobre si, não pensar além do que convém sobre si e sobre seus filhos, vai te livrar de tantos problemas. E eu vou te adiantando, nós tendemos a achar que somos o máximo, que os nossos filhos serão, que o nosso filho mais velho será o próximo Messias. Então, vem comigo neste vídeo e eu tenho certeza que este vídeo irá lhe ajudar muito. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Esse aqui é um vídeo, eu nem texto fiz, hein, gente? É um vídeo aqui bem espontâneo, eu tô fazendo e inspirado neste post que eu postei isso aqui ontem nos meus stories. E aí, vamos lá. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Olha a musiquinha de fundo, olha lá. Vocês lembram? Aquarela. Musiquinha bonitinha. Um dia que meu filho formou na... Como é que é? Jardim? Ai, tocou essa música. Ai, meu Deus, já fico emocionado aqui. Eu escrevi, e se os nossos filhos forem só comuns, lerdos e feios? E aí? Qual que é o problema disso? Aí eu continuo aqui. Vamos lá, como é que eu faço para continuar? Como é que eu faço para passar aqui? Aqui. A explosão de diagnósticos vem sendo impulsionada por pais que não aceitam as limitações e até os pecados de seus filhos, nem os seus próprios. Próximo. Aí aqui, eu postei isso aqui ontem, ó. Isso aqui é uma fotinha minha aí. A gente tava lá no Beto Carreiro. A minha caçula perguntou, apontando aqui pra minha calvície aqui. Por que o senhor cortou o cabelo aqui, papai? Eu não cortei, minha filha! Caiu! Eu falei, minha gente, a maioria de vocês são feios, lerdos e comuns, como eu. Aceitem isso e façam o melhor com o que têm nas mãos. E aí eu escrevi aqui, ó. Vou tirar a musiquinha, né? Senão vocês não vão conseguir me ouvir. Parem de inventar... O pessoal falando assim, esse homem aí do lado tá brabo encarando vocês. É meu pai, gente. Parem de inventar... Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Melhor? Parem de inventar desculpa por seus erros e se envergonhar pela sua mediocridade. Obviamente, eu sei que a palavra mediocridade, muitas vezes, ela é utilizada de modo bem negativo, no sentido de xingar alguém, né? Seu medíocre. E eu sei disso, eu sei. Mas aqui eu estou usando um sentido um pouquinho diferente, que tem mais a ver até com a raiz da palavra. Quer dizer, né? Mais ou menos, vai. Porque medíocre vem de médio, estar na média, né? Ou seja, uma pessoa comum. Então a maioria de nós é medíocre nesse sentido, é comum. Né? Fazer o quê? Cabe a nós darmos o máximo com os poucos talentos e oportunidades que temos. Não invejar os outros e nem dar desculpas por nossas falhas. Por que eu digo aqui poucos, né? A maioria não tem tantos talentos. Basta olhar, por exemplo, futebol. A maioria é comum. É um ou outro que é um Neymar da vida. É raro. Eu sei porque eu joguei futebol e eu sei como é raro. Como é raro alguém que se destaca. É muito raro. Mas é impressionante como que as pessoas, todas elas acham que elas são raras. Se todo mundo é raro, então não há mais raridade, porque a raridade é justamente isso, é uma escassez. Tem muita coisa aqui, tem muita pedra bruta e tem um diamante. Ele é especial porque ele é raro, são poucos. Mas é engraçado como todo mundo acha que são únicos. Eles são raros e especiais. Se todo mundo é especial, logo o especial se tornou comum. Então, são poucos que são muito rápidos. São pouquíssimos que são extremamente inteligentes. São poucos que são extremamente fortes. São pouquíssimos que são extremamente belos. São pouquíssimos. São pouquíssimos. A maioria é comum. Mas as pessoas não aceitam isso. E eu acredito que é por isso que muitas delas... Ai, deixa eu pausar aqui. Eu acredito que... Oh, meu Deus! Oh, sai daí!
Saiu, agora saiu. E eu acredito que é por isso que muita gente vive tão infeliz e frustrada. Porque acha que é especial demais. Você imagina, alguém assim já olhou pro seu filho e falou: eu sonho que esse menino um dia ele irá carregar piano. Ninguém saberá quem ele é. Ele trabalhará nos bastidores. Ninguém irá aplaudi-lo. E no dia do seu velório, não haverá uma nota no jornal, ninguém lembrará dele. Esse é o meu sonho para ele. Ninguém sonha isso para o filho, é ou não é? É, mas a maioria dos filhos serão assim. A maioria de nós serão carregadores de pianos. Poucos vão tocar e terão seus nomes célebres ali. Mas e daí? Você não lembra o que a Escritura declara? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar? Agora, quando você acha que é especial demais, maravilhoso demais, você, então, fica frustrado com os defeitos do seu filho. E aí, ao invés de ajudar os seus filhos, o seu filho a melhorar, você prefere muitas vezes um diagnóstico de doença e por aí vai. Eu vou recomendar para vocês aqui, ó, esse meu vídeo aqui, ó, O Mágico de Oz. Esse serve para todos, todos deveriam ler, mas principalmente para pais. Vai servir para o pai e também para os filhos. E aí tem aqui na minha livraria, esse livro, adquira lá, e aqui no vídeo eu vou explicar o livro todo. Então você vai falar assim, nossa, isso aqui é uma baita educação. Lá no meu curso Homeschooling, lembra que eu falo sobre isso? Eu tenho tentado fazer isso, a educação através dos grandes livros, a educação com os meus filhos através dos grandes livros. E um ponto interessantíssimo aqui do livro Mágico de Oz, ó, tá vendo na minha livraria, livrariadorodrigo.com.br. Vocês vão adquirir lá. Um dos pontos interessantes aqui desse livro é o seguinte, tá vendo aqui, ó? A Dorothy, o leão, que é covarde, o homem de lata, o espantalho. Todos eles estão indo numa jornada, dá para clicar aqui? Todos eles estão indo atrás do Mágico de Oz, porque todos eles sentem que falta alguma coisa para eles. O leão, ele sente que falta coragem, o homem de lata falta um coração, e o espantalho, ele sente que falta cérebro, né? Ok, e a Dorothy quer voltar para casa, para o Kansas. Pois bem, chegando lá, o Oz é um trapaceiro, ele é um farsante. Só que eles querem que o Oz faça um milagre, dê coragem ao leão, um coração para o homem de lata e um cérebro para o espantalho. E ele fala, eu não posso fazer isso. Mas não, você pode sim. E aí então ele diz, tá bom, voltem aqui amanhã. E aí ele enche a cabeça do espantalho com feno e palha e ele diz, agora eu tenho um cérebro. O espantalho diz, agora eu tenho um cérebro. Ou seja, o Oz o enganou. O Oz pega e faz um coração de seda, um coração falso, e dá para o homem de lata. E ele diz, agora eu tenho um coração. E para o leão, o Oz diz assim, tome aqui essa porção desse suco verde e você terá coragem. Ele toma. Enfim, e aí o mágico de Oz diz assim, quando eles me pedem o impossível, somente um impostor para satisfazer os seus desejos. É isso. Quando a gente quer o impossível, somente um impostor, um pastor impostor, dizendo que todos serão maravilhosos. Muitos pegam lá a pregação de Davi, de Jonatas, e falam, tá vendo? Davi foi fiel e se tornou rei. Se você for fiel, você será um rei. Nesta terra, não. Na eternidade, todos seremos, mas não é verdade que todos seremos reis aqui agora. Não. Não é. E se todo mundo for rei, quem vai ser o povo? Mas é assim que as pessoas fazem. Como elas querem o impossível, só um farsante para satisfazê-las. Como elas querem o impossível em relação aos seus filhos, somente um farsante, um psicólogo farsante dizendo, olha, seu filho tem um TDAH, um autismo aqui, enfim, alguma coisa para resolver o problema desses pais que não querem assumir que seus filhos são apenas comuns, né? Um irmão estava me contando o seguinte, o filhinho dele mais velho, 5 anos, com dificuldade de aprendizado. E a mãe dando o mesmo ensinamento para ambos. Aí a mais novinha, o mais novinho, rapidamente pega tudo, rapidamente. Como é que pode isso? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas são dotadas com mais habilidades do que outras. Existe um talento natural. As pessoas sempre debatem se isso existe. Em algumas coisas é fato que existe. Por exemplo, alguns não nascem já mais fortes. Altura. Você não tem como determinar a altura de alguém. Então, existe isso sim. Nós nascemos sim com os talentos. A Escritura diz isso. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, existem sim mais talentos a algumas pessoas. E o problema é que muitas vezes nós não aceitamos isso.
lembra da parábola dos trabalhadores? Ela diz respeito à salvação, mas a gente pode fazer uma aplicação em relação a todo tipo de habilidade que Deus nos dá. Deus deu mais para um e para outro, e um ficou chateado. Aí Deus responde assim: amigo, eu faço o que eu quiser do que é meu. Eu decidi dar mais para eles. Então, acredito que muitas das nossas infelicidades em relação aos nossos filhos, muitos pais, eles cobram seus filhos além da conta. Por quê? Porque tem a síndrome do Messias. Acha que o seu filho é o Messias, é o próximo salvador do mundo. Muitos pais, então, ao não encararem a realidade que seus filhos são limitados, preferem, então, muitas vezes dizer, não, meu filho é doente. E com isso, não ajudam seus filhos a melhorar. Então, eu acredito que tem muita criança, a maioria de nós somos comuns, nós somos meio lerdinhos, a maioria de nós é feia. Basta olhar pra rua, dá uma olhadinha, gente. Você vai notar que a maioria é feia. A maioria é feia. É isso. Agora, o que, de fato, uma educação muito ruim hoje tem feito com que essas crianças não atinjam o seu potencial. Uma educação muito errada. A escola, princípios errados da psicologia que se infiltraram na igreja. Isso é fato. Mas ainda que todos nós dessemos a melhor educação para os nossos filhos, o Campeonato Brasileiro ele tem 20 times. Mesmo que dessemos a melhor educação a todos eles, ainda assim o Campeonato Brasileiro terminaria com alguém em primeiro lugar, alguém em segundo e alguém em 20º. Essa é a vida. E a maioria das pessoas são comuns. Mas a gente pode... Mas Deus nos fez assim, não nos fez? Então Ele nos ama. Então, a gente pode fazer o melhor com os talentos que a gente tem. Então, a minha dica aqui para você é o seguinte: reconheça suas limitações, porque se você não fizer isso, você não vai ajudar o seu filho a melhorar. Porque você vai, às vezes, coloca uma expectativa maior do seu filho, do que ele de fato é. Como, por exemplo, lá no futebol do meu filho, sempre todos os pais achavam que o filho era o próximo Neymar. E muitas vezes eles cobravam seus filhos e o menininho tadinho, você via que ele não conseguia. Ele estava dando o máximo dele ali, mas o máximo dele ainda era pouco diante das expectativas do pai. O menininho não conseguia. Então, quando você se acha maravilhoso demais, você acha que seu filho é maravilhoso demais, você pode cobrá-lo demais. Ou então, você pode não aceitar que o seu filho é comum, e aí você prefere um diagnóstico, dar a ele um diagnóstico. E aí, você pode não cobrá-lo na medida correta. Você aceita um diagnóstico e aí você descansa. Você, não, meu filho não é lerdo, ele só é doente. E aí você não ajuda o seu filho a se desenvolver. Então, isso é muito ruim. Então, eu acredito que outra coisa, você fica com inveja também, a vida inteira com inveja dos outros, a vida inteira. A inveja é uma coisa terrível, a inveja é podridão dos ossos, de fato ela mata. O primeiro homicídio teve a ver com inveja. Caim matou Abel motivado por inveja. Então, inúmeras vezes nós sentimos inveja. Nós não conseguimos nos agradar com a porção que Deus nos deu. Paulo fala sobre isso, né? Não atuando longe da esfera da limitação que Deus nos demarcou para nós. Então, Deus demarcou aqui uma esfera e a gente fica feliz e trabalha ali. Os últimos não serão os primeiros? Então, muitas vezes, nós não aprendemos a fazer isso, a sermos gratos aqui, ó. Poxa, eu estou apenas carregando o piano para outro. Não é? Eu estou carregando o piano para outro. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Elas ficam ali, ó, olhando o pianista e invejando o pianista, tentando puxar o tapete do pianista. Não, tem pessoas que são talentosas. Então, por exemplo, eu carrego o piano para um monte de gente, um Calvino da vida, um Agostinho, para esses caras que são, na minha opinião, são geniais. E amém, eu faço aqui o meu melhor com o que eu posso. Eu não estou aqui, eu estou inovando numa... Não estou inovando em nada. Eu estou simplesmente seguindo esses gênios que vieram antes de mim e estou carregando o piano para eles. Bavinck, que eu cito muito, que eu aprendi muito com ele. Enfim, eu estou ali carregando o piano aqui para esses caras. E eu estou feliz. Eu quero fazer o meu melhor com o que eu tenho. Eu posso não ter a habilidade de ser como esses gênios, mas eu posso ter a dignidade de não ficar tentando diminuir esses gênios para ficar feliz com a minha mediocridade, com o fato de que eu sou uma pessoa comum. Não, eu posso fazer o melhor, eu posso dar o meu máximo, e pode acontecer, e vai acontecer muito, dessas pessoas que não foram tão dotadas assim, que receberam poucos talentos. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Vai ter muita surpresa lá no céu. E muitos desses que receberam muitos talentos, podem chegar lá e ter o inverso, hein? Você recebeu muito talento, não agiu de acordo com a quantidade imensa de habilidades que você teve. Né? Você não retribuiu. Lembra de Ezequias, quando Deus fala isso para ele? Você não retribuiu, Ezequias, a todas as benfeitorias, a todas as bênçãos que Deus deu a você.
Por isso você será punido. Então vai ter muito disso lá. Os últimos serão os primeiros. Então, ô meu filhinho, amigo, feioso que nem eu, comum como eu e lerdo como eu, tem esperança para você, tem para mim. Então, faz o melhor com o que você tem na mão. Isso vai te ajudar. Reconheça as limitações do seu filho. Então, vamos encerrar assim, ó. Porque é importante reconhecer as limitações do nosso filho. Claro, se seu filho for um gênio, porque existe isso também. Claro, algum pai vai ter um filho gênio aí. Mas a maioria de nós não, a maioria é comum. Por que é importante isso? Você não vai cobrar o seu filho além da medida. Segundo, você não vai grudar em um diagnóstico aí para que você não cobre de forma alguma o seu filho e aceite as limitações do seu filho e não ajude-o a melhorar. Terceiro, você não vai ficar com inveja dos outros nem ficar puxando o tapete dos outros. Fique feliz. Fique feliz com o que Deus deu a você. Muitos ímpios, eles lidam com a questão de os outros terem mais da seguinte maneira. Se alguém, já falei tantas vezes isso aqui, né? Se você está triste porque tem alguém que tem um sapato que você não tem, né? Tem um chinelo, lembre-se que tem alguém que não tem pé. Olha que coisa. Tá vendo? Olhem, eu olho ali o outro e tem um chinelo. Poxa, eu estou triste porque eu não tenho. Mas aí eu olho para o outro e o outro não tem pé. Que pelo amor de Deus. Não é assim que a gente se contenta. A gente se contenta em se alegrar com aquilo que Deus nos deu. Ele faz o que Ele quiser com aquilo que é dele. Ele dá para quem Ele quiser os talentos, as oportunidades. Cabe a nós fazermos o máximo com os talentos que nós temos. Nos dedicarmos ao máximo com os talentos e oportunidades que nós temos. É isso que Deus vai cobrar de nós. E não que sejamos o melhor, o maior de todos. Não. Mas o melhor com aquilo que a gente tem na mão. Se vocês quiserem, adquira o meu curso Criação de Filhos, que eu tenho certeza vai ajudar demais. Vamos deixar aqui para vocês um link promocional, apenas R$165. É isso aí. O que vocês acharam deste vídeo? Deixe um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.